Olá, meus prezados amigos do Facebook. Estou aqui novamente para continuar refletindo sobre um tema muito importante da nossa existência, que é o próprio homem, o ser humano. Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Nelson Célio de Mesquita Rocha, sou professor de teologia e quero continuar refletindo sobre o significado do ser humano. É óbvio que em um pouco tempo de vídeo gravado, não dá para se falar extensivamente sobre o que é a realidade humana, desde a sua origem até o presente. Portanto, existem vários compêndios, vários autores famosos que escreveram a respeito do homem. O que é o ser humano? Esta é a grande pergunta, é a pergunta mais antiga de toda a antiguidade. O que é o ser humano? É preciso compreendê-lo nas nossas reflexões e indagações. O maior problema que se evidencia hoje, meus caros amigos e amigas, bem como se constituiu um problema de todas as épocas, é justamente a dificuldade que o homem tem para conhecer a si mesmo. Bem, procura se conhecer tudo que se está ao redor, a vida alheia e outras coisas mais, mas procura-se menos conhecer a si próprio. Então, quando passamos a conhecermos a nós mesmos, alguma coisa boa vai mudar. Alguma coisa boa vai ser alterada na nossa caminhada de conhecimento e para melhor. E é necessário entender o uso da palavra homem. Homem para referir-se à raça humana, que vem do grego o anthropos. Homem é homem e mulher, é o ser humano na sua integralidade. Bem, eu estava verificando na internet e vi uma frase que me chamou muito a atenção, intitulada Metade de Mim, composta por Elis. É uma frase curta, com poucas palavras, mas que traduz muito o significado desta temática do que é o homem. Bem, Elis, na sua frase, retirado aqui do Pensador, assim diz: metade de mim é um anjo, a outra metade, tsunami, o conjunto, efeito do movimento. Portanto, aí é diria que é uma dualidade. Metade de mim é um anjo, a outra metade é um tsunami. Tsunami, você sabe o que significa. O conjunto de anjo e tsunami é o efeito do movimento. Mas muito mais do que esta frase, eu quero compartilhar com você agora uma poesia de Oswaldo Montenegro, a quem tenho muito apreço como poeta. Portanto, medite, reflita sobre as seguintes palavras da composição de Oswaldo Montenegro. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio, que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca, porque metade de mim é o que grito, mas a outra metade é silêncio. Grave bem, porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é o silêncio. Continua ainda o poeta Oswaldo Montenegro: que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza, que a mulher
que amo seja para sempre amada, mesmo que distante, porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Vou repetir para dar ênfase, porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Continuando as palavras do poeta. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Vou repetir. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Bem, continuando a linda poesia de Oswaldo Montenegro, que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que mereço. Que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui, mas a outra metade não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito, e que o teu silêncio me fale cada vez mais, porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia, a outra metade é canção, e que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor e a outra metade também. Bem, esta poesia de Oswaldo Montenegro, poeta brasileiro, cantor, poeta, mostram justamente o que é o ser humano hoje. Portanto, eu continuo a tratar sobre as características e aspirações do homem moderno. O homem, mesmo que se fale de uma pós-modernidade, ele continua dentro de uma modernidade, dentro de uma atualidade. Portanto, uma das características principais do homem da atualidade é a mutabilidade. Isso. Mutabilidade. O homem de hoje é instável e mutável. Tudo isso porque a sociedade ocidental, durante os últimos 350 anos, foi arrastada por um furacão de mutações. Portanto, assim, o homem moderno, ele é instável, mutável. A instabilidade toma conta do seu ser, a mutabilidade e a instabilidade fazem parte justamente deste ser humano de hoje. Deste ser humano de hoje, que está instável, preocupado, não sabe onde está o bem, não sabe onde está o mal, não sabe em que verdade se firmar, e se na realidade há verdade. Então ele muda rapidamente, muda como se muda de roupa, muda de ideias rapidamente, muda de pensamento. Portanto,
Não estou tratando aqui de que não haja que se ter mudanças na vida, mas a mudança que ocorre hoje são mudanças abruptas, são mudanças rápidas. Você mal adquire, por exemplo, um objeto e já no outro dia tem que jogar fora. E assim o mundo vai sendo conduzido. Outra característica e aspiração do homem moderno é o antidogmatismo. Isso. Parece uma palavra ligada à igreja, ao movimento eclesial, mas é antidogmatismo. Isto quer dizer o quê? Que manifesta-se no homem de hoje a hostilidade contra qualquer forma de verdades, princípios, normas absolutas. Isso quer dizer que o homem moderno ele é antitradicional. A partir do iluminismo, lá do século XVIII, tornou-se o homem cada vez mais rebelde a aceitar qualquer afirmação ou verdade. Ele é dono de si mesmo. Ele procura a verdade nele mesmo. Não existem verdades absolutas. E a partir do iluminismo, do avanço da ciência no século XVIII, com o saber científico, o homem se tornou cada vez dono de si mesmo. Ele se refere até mesmo à Idade Média como Idade das Trevas. Não queremos mais voltar para a Idade das Trevas, como se a Idade Média fosse só trevas. Quantas coisas boas aconteceram na Idade Média? Outra característica e aspiração do homem moderno é a liberdade. Ora, lá nos Estados Unidos tem lá a Estátua da Liberdade, uma obra de arte muito interessante, bem feita, que simboliza justamente essa liberdade humana, essa liberdade do homem. Ele é dono de si mesmo, ele tem em si mesmo todo o poder para decidir. O homem moderno, ele considera-se essencialmente livre. A liberdade é algo maravilhosa, é algo maravilhoso. A liberdade, todos nós precisamos ter o direito de ir e vir, de decidir. Mas a liberdade, quando ela é sem responsabilidade, ela se torna um caos. Porque para o homem moderno, liberdade é o seu próprio ser. Ele pode falar o que quiser, pode xingar, pode depreciar. É a livre expressão. E em nome dessa livre expressão, há até governantes que lançam decretos de libertação. Ora, não é preciso falar o que dá na cabeça, não. Nós temos que usar bem a nossa liberdade. Mas esta é uma característica do homem moderno. É uma característica da atualidade. Isso já vem de algum tempo. De algum tempo, quando o ser humano começou a se julgar superior, a ser o pai das luzes, a desconsiderar fatores metafísicos, porém é somente no plano físico. Mas isso aí deixa para outra característica na continuação aqui, além dessas que já lhes falei, é a secularização. É uma das características do homem moderno do nosso tempo. De um lado, a secularização admite não fazer Deus intervir na explicação do universo e nos acontecimentos que dizem respeito ao mundo e ao homem. De outro lado, procura dirigir o próprio empenho e preocupações decididamente para o mundo, para o século, para as realidades terrestres, cuja beleza, grandeza e valor o homem já aprendeu a apreciar. Ora, olharmos tudo de forma horizontal, negar qualquer verticalidade, qualquer metafísica. Portanto, isto é uma característica de um ser humano que se sente maduro,
adulto, aprendeu a fazer tudo por si, a governar-se sozinho, a resolver os seus problemas sozinhos, sem recorrer a um ser superior. Quantas pessoas estão vivendo na solidão, estão sozinhas, que não querem a ajuda de ninguém, porque se acham autossuficientes? Esta é uma das características terríveis da idade moderna, do presente momento em que vivemos. Outra característica e aspiração do homem de hoje é o pragmatismo. Olhe bem, preste atenção, pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo é o comportamento ou modo de agir que considera a utilização prática por ocasião ou por oposição à teoria. Análise das coisas através de uma abordagem pragmática, prática. Não há pragmatismo político. É interessante. O campo do pragmatismo é apenas na existência, naquilo que o homem faz. Agora, no campo político, não há pragmatismo. Sobre o pragmatismo, o homem moderno tornou-se prático, é conduzido para a ação, nada de teoria. O que o atrai e absorve completamente é o fazer, é o produzir, é o trabalhar. É o chamado homo faber, o homem que faz, o homem que trabalha. E não encontra mais tempo para pensar, para meditar, para contemplar. E, sobretudo, isto não mais o interessa. É o capitalismo selvagem, através de suas empresas multinacionais, exploram o jovem, exploram o ser humano tanto quanto ele pode dar, tanto quanto ele pode produzir. E quando ele vai ficando velho ou com alguma enfermidade, ele é mandado para casa, ele é aposentado e ninguém mais lembra dele. Porque ficou velho, porque ficou gagá, porque não diz mais nada com nada. É bem diferente da realidade oriental. Talvez seja por isso que o Ocidente e o Oriente eles sejam contrários. Há uma antítese entre o Oriente e o Ocidente. Enquanto o Ocidente despreza os seus velhos, os homens maduros, as mulheres maduras, o Oriente preza. O Oriente preza. Ouve as palavras de quem já ganhou bastante experiência. Não é o caso nosso aqui do Ocidente, que é o pragmatismo. E também vem outra característica ligada ao pragmatismo, que é a historicidade. É uma outra característica, historicidade. O homem moderno, o homem de hoje, ele é histórico. Ele tem muito vivo o sentido da história. Para ele, a realidade está em contínuo movimento e nunca tem nada de definitivo e estável. Nada de duradouro além de certo limite. Limite este que tende cada vez mais a encurtar-se. Essa característica talvez seja um privilégio, mas é um fardo. Porque não dá tempo do homem de hoje olhar para o presente e refletir. É a historicidade. É algo que está pululando, é algo que está em movimento. Ele não acha tempo para descansar. Ele não acha tempo para refletir. E tudo está em movimento, tudo está em movimento. Juntando a isto, vem o antimetafisicismo, que é uma outra característica, muito parecida com as outras. O homem moderno só interessa a ele os resultados. Só interessam os resultados. É realista, é pragmático, vale quanto pesa, vale quanto tem, e não se preocupa com o ser. O que importa é o ter. O ser não importa para o homem de hoje. O que isto significa? Isso significa um erro terrível, porque enquanto se valorizam os resultados, se esquece muito da qualidade
do que é o ser humano, de como ele deve ser, do que ele deve fazer com estabilidade, com sabedoria. E também, outra característica do homem moderno, e isto é algo contraditório, é a chamada utopia. Utopia. Utopia significa nada mais, nada menos do que o homem seguro de si, possuidor de técnicas cada vez mais perfeitas e desfruta tanto de modo sempre mais eficaz dos recursos da natureza e capaz de controlar a marcha da história. O homem de hoje, em vista desse controle da marcha da história, o homem de hoje ele faz grandes e ambiciosos projetos para o futuro, propõe metas altíssimas, onde não haverá mais miséria, fome zero, nenhuma criança fora da escola, nem injustiça, nem ignorância, nem doenças, nem discriminações, nem privilégios. Basta ver hoje doenças que foram erradicadas no nosso país, no Brasil e até no mundo, estão voltando, estão sendo criadas vacinas contra sarampo, contra varíola, contra doenças do passado que já foram consideradas erradicadas. O homem de hoje ele faz grandes e ambiciosos projetos para ter um mundo melhor, mais cheio de paz, mas onde será construída também uma sociedade perfeita que tornará todos perfeitamente felizes. Esses discursos utópicos são discursos dos políticos. Daqui a pouco estaremos elegendo nossos representantes e prestem bem atenção nos discursos deles, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, todos eles têm um discurso utópico. Tem um discurso utópico, onde prometem A mais B mais C com produto C, D, e aí afora vão prometendo o que na realidade, quando chega na hora da verdade, eles não cumprem metade daquilo que prometeram. Então temos que ficar de olhos abertos para este homem moderno, para essas características que estão fazendo parte cada dia mais. Umas nascem, outras renascem, outras, enfim, dão a corda toda, e é preciso ter cuidado. O homem, ele é o mesmo desde quando começou. Outra característica do homem de hoje é a socialização. Todos hoje lutam e empenham seus esforços por uma solidariedade. Grave bem esta palavra. A socialização tem assumido nos últimos tempos porções cada vez mais vastas. De nacional tornou-se primeiro internacional, depois intercontinental e assume agora dimensões planetárias. Vamos salvar a África, vamos salvar o continente sul-americano, vamos salvar A, B, vamos salvar agora o mundo, vamos salvar o planeta. É uma preocupação enquanto se preocupa. Alguém se preocupa com problemas longínquos de outros países, de outros continentes, aqui mesmo, ao nosso redor, tem pessoas passando necessidade. É óbvio que nós não devamos nos preocupar com tudo isto, mas é preciso olhar primeiro o que está perto de nós. Nas grandes metrópoles brasileiras, existem misérias, pobrezas, que ainda não foram resolvidas, e tem pessoas morrendo, violência, pessoas sem casa, sem saneamento básico,
pessoas que estão vivendo na miséria. E os discursos de socialização, acho muito importante esta socialização, mas que comece primeiro aqui perto de nós, que vá se estendendo. Não vamos deixar de praticar a socialização, mas de forma verdadeira, de forma prática, tá certo? Essa é uma das características do homem moderno, a socialização. Outra característica do homem moderno, que também faz um pouco chorar, é a anonímia e a massificação. O que significa isto, anonímia e massificação? A socialização conduz muitas vezes à massificação e à anomínia. Isto é, ao mesmo tempo em que há uma socialização, há uma preocupação demasiadamente com os países outros, os continentes, o mundo. Por outro lado, o indivíduo, ele some na massa. É a massificação. Ao mesmo tempo em que todos estão juntos, lutando por um bem comum, ao mesmo tempo acontece de alguém estar vivendo de forma individual, sem alguém que ouça suas palavras, os seus gritos, perdido no meio da massa. Quantas pessoas estão morrendo em bairros populosos do nosso país, bairros populosos, ricos, pessoas que morrem trancadas dentro de seus apartamentos. Depois de 15 dias é que o porteiro vai identificar pelo cheiro, pelo odor, e depois mandar chamar a ambulância para pegar. Pessoas que morrem sozinhas, sem família. É a anonímia, o anonimato e a massificação. Ao mesmo tempo que o indivíduo está na massa, ele está perdido, porque não se olha mais para o individual, não se olha mais para as pessoas nos olhos, não se ouve mais o que as pessoas estão dizendo. Há uma preocupação demasiadamente com a economia, com a quantidade, com a multidão, com aquilo que se vai conquistar, mas ao mesmo tempo, individualmente as pessoas são destratadas. Pode alguém se machucar, sofrer um acidente no meio da massa, é mais um. E a vida continua, as festas continuam, né? Porque o indivíduo ele está vivendo um problema de anomínia e massificação. Ao mesmo tempo em que ele está no meio da massa, ele está perdido no meio da massa. Tem mais ainda, partindo para o final aqui, características do homem de hoje, da mulher de hoje, do ser humano de hoje, aspirações do homem moderno, a desorientação. O homem moderno é desorientado e inseguro. Perdeu qualquer princípio seguro de orientação e não mais consegue achar parâmetros válidos para fundamentar seus próprios julgamentos. Assim, o homem moderno está em crise profunda. Ele não sabe onde está o bem e onde está o mal, nem em que critério confiar. E aí vão as características e aspirações do homem de hoje, como desorientação, essas finais aqui agora, e como produto a alienação e opressão. O homem moderno, não obstante a tanto progresso, tanta tecnologia, encontra-se mais do que nunca sob o peso enorme e insuportável de uma capa opressiva. É oprimido muitas vezes
pelas necessidades elementares, pela fome, pela sede, miséria, é oprimido e obcecado pelo sexo, transformando em índole que o tiraniza cada vez mais. É oprimido por uma série infinita de necessidades supérfluas que se lhe afiguram indispensáveis através de uma propaganda astuciosa. Uma propaganda astuciosa. O homem moderno, ainda, partindo aqui para uma conclusão, é a contestação, é uma das marcas do homem moderno. Neste estado de opressão, de miséria, o homem de hoje, mais do que nunca, tem a consciência de libertação. Daí a contestação maciça da sociedade civil, da sociedade atual, em todos os seus aspectos e estruturas. Daí também as inúmeras propostas de reforma e de revolução. Mas, ao mesmo tempo, o homem moderno, ele se perverte e se frustra cada vez mais. O homem moderno tornou-se escravo dos próprios instintos. Vejam só o egoísmo, o prazer, a inveja, a sensualidade, a mentira, a avidez, a fraude. Recorre a qualquer meio para satisfazer as suas múltiplas paixões. Portanto, meus queridos amigos que estão ouvindo esta mensagem, é o homem inteiro que exerce a função de sujeito hermenêutico da palavra de Deus. Daí a necessidade de haver uma antropologia teológica. Esta verdade mostra a importância e a necessidade para quem é teólogo, por exemplo, de elaborar uma antropologia que não se limite a elucidar fenomenologicamente alguns fragmentos do ser humano, mas lhe explore de maneira equilibrada. De maneira equilibrada. Porque o homem deve contemplar o próprio homem de forma holística, integral, e não segmentado. Porque o ser humano ele é visto de forma integral. Ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Portanto, vem aí um assunto muito interessante que é a antropologia teológica, que está se arrefecendo do cenário científico nas universidades. A antropologia teológica é a via por excelência para o entendimento da origem da constituição do homem em face da própria teologia, encontrar sua base na Sagrada Escritura. E por falar em teologia, há quem diga que a teologia também se acabará e entrará no lugar de uma teologia, uma antropologia. Mas é preciso saber que a antropologia necessita de uma teologia e a teologia também necessita de uma antropologia. Até o próximo vídeo. Espero que você reflita, espero que você forme uma consciência genuína a respeito dessas características do ser humano moderno e possa lutar, possa se empenhar para que a grande obra de Deus, que é o homem, o ser humano, possa se redimensionar e ocupar o seu devido lugar. Um grande abraço a todos. Qualquer coisa, mandem um e-mail para nelsoncelliorocha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo